Acompanha comigo com a leitura, 1 João 2, de 7 a 11. Diz assim: Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Contudo, o mandamento que vos escrevo é novo, verdadeiro em Cristo e em vós, pois as trevas vão passando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora permanece nas trevas. Mas aquele que ama o seu irmão, ele permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e por elas anda, sem saber para onde vai, pois as trevas lhe cegaram os olhos. Queridos, os mandamentos de Deus, eles têm sido reais, eles têm sido atuais na sua vida. Não somente real, não somente atual, mas será que também tem sido presente? Nós temos, através das nossas vidas, transmitido luz ou transmitido trevas? Será que nós temos transmitido amor ou transmitido ódio? Será que nós temos sido bênção ou maldição? Pedra de tropeço, como diz o texto. Será que nós somos iluminados por Jesus ou cegos pela escuridão? Então, pensando nisso, 1 João 2, de 7 a 11, que nós já lemos, nós temos visto nessas exposições de João, nas cartas de João, e hoje nós chegamos nesse trecho. Então, seguindo para o nosso texto, nessa caminhada que nós temos feito, no contexto aqui que a gente tem conversado, a cada estudo um pouquinho mais sobre o contexto do que está acontecendo naquele tempo, naquele momento, nós sempre vamos lembrando dos gnósticos, do docetismo, que provém do gnosticismo, que era uma falsa doutrina onde João ali combatia, onde João ali estava fazendo com que os irmãos acordassem para aquela heresia e voltassem para o verdadeiro evangelho. Então João combate o gnosticismo, o docetismo, combate essa falsa doutrina. E durante esses estudos em João nós temos falado sobre várias heresias, que esse grupo acreditava. E hoje vamos ver mais uma. Que eles também estavam fazendo o povo acreditar, estavam fazendo o povo aceitar e se desviar. Então, o que eles falavam também, fora as que a gente já conversou? Eles acreditavam que eles possuíam um conhecimento mais elevado. Um conhecimento, não da Bíblia, mas um conhecimento adquirido por alguma forma mística, algum plano místico. E assim eles eram superiores às outras pessoas, era superior nessa existência. Então os gnósticos, eles se enxergavam como uma classe privilegiada, uma classe mais elevada do que as outras, devido ao seu conhecimento superior, devido ao seu conhecimento mais profundo sobre Deus, sobre Deus e sobre a vida. Então, diante de mais esse quebra-cabeça, desse cenário que tem acontecido, nós vamos ver hoje dois sinais do cristão genuíno. Dois sinais que mostram, que dispara a todos o crente genuíno, que faz ele ser conhecido. O primeiro sinal nós encontramos nos versos 7 e 8, que é o cristão genuíno. O primeiro sinal que a gente encontra no texto, ele ouve a palavra, ele ouve o mandamento de Deus. Então o texto começa dizendo no versículo 7, amados, e nós vimos no último, esse amados aqui, João, já sendo de idade, ele traz esse tratamento mais carinhoso, mais afetuoso, e a palavra aqui no original também traz o sentido de irmão, seja irmãos dos mesmos pais, mas seja também pessoas pertencentes ao mesmo povo, pessoas que foram unidas por um vínculo de afeição. É o significado aqui quando ele traz amados. E aí o texto continua: amados, não vos escrevo um mandamento novo. Eu não trago aqui nenhum conteúdo novo, não trago nada fresquinho
nada, uma informação nova, uma instrução nova, recente. Mas o texto continua dizendo, mas antigo, mas velho, até que usado. Não escrevo um mandamento novo, mas antigo, que tendes, que vocês têm, que vocês possuem, que vocês podem utilizar desde o princípio, desde a origem, desde o começo. Então, o texto diz, o que é esse mandamento? Esse mandamento, esse comando, essa ordem, esse dever, antigo é a palavra que vocês ouviram, é a palavra viva, são os ditos, são os decretos, são os preceitos morais de Deus que vocês ouviram, que vocês prestaram atenção e que vocês consideraram. E aí o verso 8 segue dizendo, contudo, porém, todavia, o mandamento, a regra, a norma que eu vos escrevo é novo. Novo agora aqui é o sentido contrário do velho, certo? Então, esse agora é novo, esse agora é fresquinho, é uma notícia recente, é algo atual. E aí ele segue o texto dizendo, o mandamento que vos escrevo é novo e verdadeiro em Cristo. É verdadeiro naquele que ama a verdade, naquele que é a verdade, naquele que fala a verdade. O próprio Cristo. É verdadeiro em Cristo e em vocês, pois das trevas, a escuridão, a ignorância sobre as questões divinas vão passando, vão se dissipando, vão indo embora. E o texto diz o quê? E já brilha a verdadeira luz. Ela resplandece, ela se torna evidente, é aquilo que é real, é aquilo que é genuíno. Palavra aqui. Mas vamos lá. Nós vimos aqui o sentido, o significado das palavras, mas vamos entender aqui um pouquinho o que ele está dizendo nesse versículo, porque parece um pouco confuso, Ao mesmo tempo que ele fala que o mandamento é antigo, ele fala que é novo, ao mesmo tempo que ele fala que é do princípio, ele fala de Jesus, que é um pouquinho mais atual, é um pouquinho confuso, mas a gente consegue entender facilmente. E eu sei que vocês são bons em teologia, são bons teólogos, e quero ver que vocês vão descobrir o que esse versículo, esses dois versículos estão dizendo. Eu vou dar 2 versículos para vocês vão descobrir na hora, quer ver? Então, abram aí por favor em Levítico 19, 18. Parece um pouco complicado, mas tem explicação. E a gente vai entender juntos aqui o que ele está dizendo. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então aqui em Levítico nós temos a repetição de alguns mandamentos da lei. Temos a repetição de diversas leis, sejam os 10 mandamentos, sejam as leis de conduta pessoal que o povo de Israel tinha que ter. Tá? Então, esses mandamentos foram passados para o povo de Israel quando eles foram libertos de onde? Do Egito. Então Deus liberta o povo do Egito e agora Ele vai fazer daquele povo o seu povo, a nação de Israel. Então esses mandamentos foram passados por eles quando? No princípio, quando Israel iria se tornar o povo de Deus. Então no princípio, quando vocês estavam se tornando povo, Deus aqui já fala para eles o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então já no princípio o povo de Israel já tinha esse mandamento, já tinha essa lei, já tinha essa ordenança na qual eles ouviram esses mandamentos. Então, esses mandamentos dados aqui inicialmente para o povo de Israel é para que agora eles fossem distinguidos dos demais povos. Agora eles não estavam mais presos no cativeiro do Egito, mas eles estavam agora presos no Deus Todo-Poderoso. Então Deus dá ordens para eles, dá mandamentos para que eles sejam um povo distinto, um povo separado, um povo do Deus de Israel. E também não só por isso, mas Deus dá esses mandamentos para o povo porque era uma forma de cuidado, uma forma de zelo, porque haviam mandamentos até nas questões de comida, de doenças, de saúde pública e tantas outras coisas que tinha lá. Então, eles nem imaginavam o porquê. Talvez Deus mandava, pedia para que eles fizessem aquilo, mas hoje com o avanço da medicina, hoje com o avanço da tecnologia, com o avanço dos estudos,
nós percebemos e vemos que Deus já estava cuidando deles lá atrás, quando nem se tinha conhecimento ainda de algumas questões de saúde, e Deus já cuidava deles. Então, no princípio, no estabelecimento do povo de Israel, qual que é o primeiro mandamento aqui? Qual que é a ordem? Amarás o teu próximo como ti mesmo. Então João fala, aquilo que vocês ouviram lá no princípio, eu não trago nada novo, que lá permanece. Mas depois João fala que eles têm um mandamento desde o princípio. E aqui, todos os judeus, eles sabiam desses mandamentos. Por quê? O judeu, até os seus 10 anos de idade, eles tinham que decorar todo o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então Levítico está aqui no meio. Então, eles tinham que decorar o Pentateuco inteiro até os seus 10 anos. Então todos os judeus, eles sabiam deste mandamento. Não só deste, mas todos os outros, eles sabiam desta ordem. Então, desde o princípio, os seus pais ouviram, mas vocês também ouviram, porque vocês sabem que os seus pais tinham a obrigação de ter passado para vocês. Então, eles sabiam disso. E aí, agora, nós entendemos o verso 7, essa ideia do princípio. Agora, vamos para o verso 8. Ao mesmo tempo que ele fala que é velho, no princípio, ele fala que é novo. O que ele quer dizer? João 13, 34. Diz assim: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Quem que disse essas palavras? Jesus, a personificação da própria palavra, o verbo, a própria lei, o Logos, que é a palavra, é aquele que tem toda a autoridade de dar o real sentido aos seus próprios mandamentos. É a doutrina de Deus encarnada, na qual ele tem toda a autoridade de ensinar e de explicar. Ou seja, Jesus aqui pega o mandamento que eles já conheciam, e agora Jesus vem e completa. Jesus redefine esse mandamento. Jesus, ele sobe o padrão do mandamento. Ele fala agora que vos ameis uns aos outros como a vós mesmos, como na Levítico. Não. Amei uns aos outros como eu vos amei. E todos nós aqui sabemos como Jesus nos amou. Todos nós sabemos. Então, no final do verso 8, ele diz que quando nós vivemos desse modelo de amor em que Jesus ensina, de que amem ao próximo como ele nos amou, ele sobe aqui a régua. Cristo demonstra não só com palavras, mas com ação. E agora, João, que no final do verso 8, ele diz que aqueles que vivem dessa forma, aqueles que amam como Jesus amou, eles dissipam as trevas, eles fazem as trevas ir embora. E através desse amor, através dessa vida em amor, de cuidado e entrega ao próximo, nós vivemos na luz. Através desse amor, desse cuidado, nós brilhamos a luz de Cristo. Então, algumas questões agora que nos faz pensar. João 15,13 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. O mandamento de amar a outros, ele é novo e ao mesmo tempo ele é antigo. Ele é antigo porque vem do Antigo Testamento, lá em Levíticos, no começo do povo, mas é novo porque Jesus, ele interpreta de uma maneira totalmente nova, como a gente acabou de ler em João 13,34. Ame agora como eu vos amei. Na igreja, na comunidade dos salvos, o amor, ele não se expressa somente ao mostrar respeito e consideração. Ele também se expressa mediante a abnegação, mediante ao serviço, mediante, como nós vimos em João 15,13, que talvez seja a parte mais difícil, é amar os inimigos, é amar aquele que os persegue. Vai muito além. Então esse amor, ele vai além de somente por amigos, ele vai e chega até os inimigos, até os perseguidores. Mateus 5,44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A vida de Cristo, ela foi de amor, foi um amor autossacrificante.
Então, é a prova de que nós somos imitadores, está na demonstração desse amor. Se nós queremos demonstrar que nós somos seus imitadores, nós devemos demonstrar o amor que Cristo teve por nós. O amor é aquilo que busca o bem daquele que é amado. E uma vez que o bem supremo, ele é a vontade de Deus, então o amor faz parte da vontade de Deus. O amor faz a vontade de Deus. A vida de Cristo foi para que nós possamos viver esse amor. João também ele mostra aqui, combatendo a heresia, que o conhecimento superior que os gnósticos tanto procuravam, esse conhecimento superior que eles tanto queriam, não vem de algo místico, não vem de algo psicografado, mas vem de obedecer a Deus, vem de ouvir a palavra dele, os seus mandamentos. E esse conhecimento ele não é místico, ele é real, ele é palpável, ele é atingível. E além de tudo isso, ele vem desde o princípio. É um conhecimento que é verdadeiro em Jesus. Jesus faz aqui uma atualização, um upgrade no mandamento. Assim como os outros, que ele faz no Sermão do Monte, falam que você não pode desejar o melhor para o próximo, mas aquele que pensar com desejos já adulterou. E tantos outros mandamentos que ele sobe o padrão, que ele sobe a régua. Ele faz uma atualização no mandamento sobre o amor. Ele pega e diz assim: agora não é a sua régua de amor amar o próximo como você se ama, agora não é a sua régua, é a minha régua. Agora você tem que se orientar por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu ensinei, esse amor dele por nós. Então, se os docetistas, os gnósticos, eles acreditavam que eles eram superiores, logo, o que acontecia com quem eles achavam que eram inferiores? Não amavam, provavelmente, não se importavam, porque eu estou aqui e vocês estão aqui, porque o meu status é esse e o seu é esse. Então, você não está no meu patamar. Só que quando a gente olha para a obra de Cristo, essa obra iguala todo mundo. Essa obra iguala todos os pecadores. Essa obra nos dá a chance de sermos igualmente filhos. Não é somente para um, ou somente para outro, mas é para todos aqueles que creem. Não é por nosso mérito, mas é pelo mérito do Cordeiro. Então, através disso, não há mais distinção do pecador. Não há mais distinção do amor oferecido e também do amor que nós devemos oferecer. Todos são iguais. Um resumo, uma palavra aqui, uma frase que pode resumir o nosso estudo aqui, seria: o mandamento escrito no princípio, redefinido foi por Cristo, verdadeiro e atual continua, mostrando que estar na luz é amar o seu irmão, mas quem o odeia é com as trevas que ele tem comunhão. Então nós vimos o primeiro sinal do crente genuíno, do cristão genuíno, é que ele ouve a palavra, ele ouve os mandamentos de Deus. E agora nós vamos para o segundo sinal do cristão genuíno: ele ama o seu irmão. Nos versos seguintes, o texto diz assim, verso 9, de 1 João 2, tá? Volta lá. Aquele que diz, aqui já é a quinta vez, desde o comecinho da carta de João, que ele diz que há inconsistência entre você dizer e fazer. Há inconsistência entre você falar, mas não ser acompanhado de ação. Ou seja, nem sempre dizer é viver ou fazer. Então, aquele que diz, que afirma, que fala, que está na luz, que está na verdade, que tem o conhecimento, o entendimento da verdade moral e espiritual, aquele que diz isso, mas odeia, mas detesta, mas persegue com ódio o seu irmão, e o significado de irmão é o mesmo lá de amados no comecinho, mas odeia o seu irmão, até agora, neste momento, nesse instante, está nas trevas. Permanece nas trevas, está na escuridão, está na ausência de luz. Verso 10:
Mas aquele que ama, aquele que recebe com alegria, aquele que acolhe, aquele que ama ternamente, de forma terna, de forma afetuosa, o seu irmão, esse permanece na luz, esse reside na luz, esse está presente, ele é sustentado, ele vive na luz. E o texto continua, e nele não há tropeço. A palavra aqui no original, tropeço, é a palavra escândalo, que significa escândalo. Ou seja, por essa pessoa, esse cristão, viver na luz, ele não tropeça e não faz os outros tropeçarem. Ele não causa escândalo e nem escandaliza as outras pessoas. Ele não cai em armadilhas, ele não cai em ciladas, e ele também não leva outros a caírem nessas armadilhas e nessas ciladas. Ele não desvia as pessoas do caminho da fé, da salvação, da santificação. Ele não faz as pessoas naufragarem no caminho da fé cristã, no caminho da sua vida cristã. Nem a dele e nem a dos irmãos. Ele não escandaliza. Escandalizar é causar indignação, é causar uma revolta, uma perplexidade. Ou seja, quem ama está na luz e passa longe desse tipo de atitude. Ele não repete o tropeço, ele não fica nas trevas, ele não escandaliza. E o texto continua, mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e por elas anda sem saber para onde vai. Quem detesta, quem odeia, aquele que pertence ao mesmo povo, nós pertencemos ao mesmo povo de Deus, através de Jesus. Aquele que detesta os que pertencem ao mesmo povo, o seu companheiro cristão, que é o sentido da palavra também, aqueles que são unidos pelo mesmo vínculo, esse anda, esse faz o próprio caminho, esse conduz a si mesmo na luz? Não, na escuridão, nas trevas, na ignorância das coisas divinas. Aquele que odeia o seu irmão está nas trevas e por ela anda sem saber. E o texto finaliza dizendo, pois as trevas lhe cegaram os olhos, a sua perversidade, a sua miséria, tiraram o seu discernimento mental e o que fizeram? Obscureceram a sua mente. O amor, ele deve ser a força que une e a marca que distingue a comunidade de Deus, o povo de Deus. Ele é a chave para que a gente possa andar na luz, porque não podemos crescer espiritualmente enquanto odiamos os nossos irmãos. Não tem como, não dá. Uma relação crescente, uma relação que cresce com Deus, ele também produz uma relação crescente que cresce uns com os outros. O próprio Cristo, ele cumpriu esse mandamento do amor, ele deu um exemplo, ele derrama, ele despeja um amor igual o dele nos seus seguidores, em cada um de nós. Que a nossa atitude para com o outro, que a nossa atitude para com as pessoas possam ser reflexo desse amor de Jesus. Que essa atitude com o nosso irmão possa demonstrar se estamos de fato andando na luz ou se estamos obscurecidos pelas trevas. Demonstrar amor é andar com passos firmes, porque o amor, ele nos livra o coração de tudo aquilo que nos levaria a atravessar. Mas se nós demonstramos ódio, diga o que você quiser, meu irmão e minha irmã, se nós demonstramos ódio, eu e você estamos na trilha errada, estamos numa trilha que levará à ruína, porque o ódio cega os nossos olhos. Você talvez possa não ter um relacionamento de une carne o seu irmão, talvez um relacionamento de arroz e feijão, que é inseparável ali, para quem gosta, eu adoro feijão. Talvez um relacionamento, como diz os mais novos, de BFF, né? Best Friend Forever, amigos para sempre, melhores amigos para sempre. Talvez você não tenha essa relação com todos, de estar o tempo todo junto, conversando a todo momento. Isso não significa que você não é um cristão, mas
Seria bom se nós tivéssemos esse tipo de união, mas nós não podemos ser falsos, nós não podemos fingir que temos pessoas que somos mais íntimas, que temos mais afinidade, mais intimidade, que nos relacionamos melhor, seja pela questão de idade, seja pela questão de pensamento, contexto de vida, tantas coisas, né, que podem acontecer, personalidades diferentes, características, mas o texto aqui diz, meu irmão, que quando esse amor é trocado por ofensas, por desfazer, por desprezar, por ofender, por maltratar, tratar com indiferença, como competidores, como inimigos, aí é o problema. Você talvez não tenha um relacionamento ruim contigo, mas o texto aqui ele fala que quando existe esse tipo de tratamento, não somente as diferenças sociais e pessoais, mas quando existe desprezo, desavença, ofensa, maltrato, indiferença, tratar como inimigo, o amor não existe. Aí sim. O amor cristão, ele nem sempre vai ser um sentimento, mas ele vai ser uma eleição. Interessante, né? Assim como nós somos eleitos, assim como nós somos salvos, assim como nós somos amados por Deus. 1 João 4,19 vai dizer lá na frente, a gente vai chegar lá se Deus quiser. Nós amamos também porque Ele nos amou. Nem sempre o amor cristão vai ser um sentimento. Você precisa fazer isso. Você precisa deixar de fazer todos esses exemplos negativos que eu falei e tratar as pessoas, os irmãos, de uma forma respeitosa, amorosa, e a ideia de que mesmo que nós tenhamos algumas diferenças, nós optamos, nós escolhemos, assim como Deus nos escolheu, nos interessar pelo bem-estar do outro. Nós escolhemos, nós optamos em nos preocuparmos uns com os outros, em respeitar, em cuidar, em acolher, em perdoar, em ser perdoado, em se alegrar, talvez em chorar, juntos, orar, discipular, exortar, ter comunhão e tantas outras coisas. Então, se nós fazemos isso, não esperando talvez, eu preciso ter um sentimento para poder dar paz ao Senhor, para poder tomar um café, para poder discipular, para poder conversar, para poder exortar, eu tenho que sentir. Se a gente esperasse que Deus quisesse, sentisse para nos salvar, sem chance. E se Ele esperasse que nós sentíssemos alguma coisa para que Ele fizesse o que Ele fez por nós, sem chance também. Efésios diz, nós estávamos mortos, nós temos pecados. Morto não tem como sentir, como oferecer nada. Então, 1 João 4,20 diz: quem não ama o seu irmão a quem viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Esse amor, essa opção de amar, é um sentimento que vai além do sentimento de fazer, mas é uma ordem, é um mandamento. E se eu não consigo amar o meu irmão a quem vejo, como vou amar a Deus que eu não vejo? E, meus irmãos, se nós fizermos a lição de casa, se nós praticarmos as instruções que Deus nos oferece, que Deus nos dá, de amor com as outras pessoas, talvez todas essas diferenças que eu citei lá atrás, personalidade, idade, características, contexto cultural, familiar, todas essas diferenças pode ser que vão embora a partir do momento que eu deixo com que o amor de Deus me preencha e assim eu consiga amar aos outros também. Se nós optamos por amar aos outros, Deus Ele nos ajudará a expressar o nosso amor aos outros e ao próprio Deus. Aquele que ama, nele não há nenhum tropeço, não há nada que possa levar os outros a tropeçar. Aquele que ama não há escândalo, não há ofensa, não há uma ofensa causada, que é o sentido de causar algum dano na vida de outra pessoa. Westcott, um teólogo inglês, ele disse assim: a falta de amor é a fonte mais prolífica
Prolífica significa geradora, produtiva. A falta de amor é a fonte mais geradora, mais produtiva de ofensas. Levar os irmãos a desobedecerem, levar os irmãos a não crer nos mandamentos do Senhor, a fazê-los tropeçar na caminhada da fé, é estar em trevas, é andar nas trevas. E o principal, o texto diz que você anda nas trevas, você caminha nas trevas sem saber, porque você está cego, porque essas trevas te cegaram, então você está fazendo isso e às vezes nem percebe, porque as trevas já dominaram a sua mente. As trevas são o lar daquele que odeia o seu irmão e o fabricador da sua cegueira. O cristão genuíno, ele ama o seu irmão. O mandamento escrito no princípio, redefinido foi por Cristo, verdadeiro e atual continua, mostrando que estar na luz é amar o seu irmão, mas quem o odeia é com as trevas que tem comigo. Senhor, que o Senhor possa, Pai, ter misericórdia da nossa vida. Que o Senhor possa nos abundar com o seu amor e não com ódio, não com desavenças, mas que o teu Espírito, Pai, nos guie a toda a verdade, nos ajude, Deus, a amarmos, mesmo em meio às diferenças, mesmo em meio a pessoas tão diferentes que temos aqui no nosso meio, como vimos no começo, seja de idade, seja de cultura, seja de criação, seja contexto de vida, seja questão do passado, que faz com que muitas coisas sejam refletidas no dia de hoje, no presente. Mas pedimos, Deus, que o Senhor venha, Pai, com misericórdia, nos ajudar a primeiro obedecer os teus mandamentos, a ouvir a tua voz, a ouvir a tua palavra, que possamos ouvir mais o Senhor do que o nosso próprio coração, que o Senhor seja real e verdadeiro através da tua palavra em nós, e que possamos desenvolver esse amor que recebemos de ti, que o Senhor nos ofertou para com os outros. Que possamos entender que o tratar bem, o respeitar, o cuidar, o acolher, o se interessar vai muito além de simplesmente cumprimentar, dar um oi e tchau. Que o Senhor cuide de nós como igreja, Pai. Que a nossa igreja possa crescer de forma saudável. Não em quantidade, mas sim em qualidade. Que aqueles que aqui estão, mesmo que sejam poucos, mas que sejam poucos com o amor do Senhor presente. Que sejam poucos que vivem o teu amor, que sejam poucos que fazem com que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas, se sintam amadas. E que possamos crescer no Senhor, e se for da tua vontade, numericamente também, mas não é isso que nós buscamos como objetivo maior. Nós buscamos o Senhor em nós, o relacionamento saudável do Senhor e o relacionamento saudável uns com os outros também. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor derrame a sua graça sobre nós, para que esse texto seja real na nossa vida, seja real no nosso dia a dia, seja real no nosso coração. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.